Eu acho que o tema de hoje é aquela velha história de foco no problema ou foco na solução. Porque tivemos ao longo da semana, ao longo do mês talvez, situações nas quais a gente perdeu muito tempo falando do problema e pouco tempo tentando encontrar a solução. Agora tem uma coisa muito interessante quando a gente explora a situação limitante. Toda vez que o cérebro escuta a palavra não, por exemplo, a Cris disse o seguinte: vamos falar da situação, do problema, para que a gente possa evitar fazer de novo. Então, não fazer essa situação. Quando a gente repete o problema muitas vezes, ao contrário do que pensamos, que a pessoa vai ficar prevenida, ela vai ficar focada no problema. Uma cara única em todos os sentidos. Então, essa perfeição que eu falo é uma perfeição que talvez quem possa mais próximo de mim entender um pouco é você. Mesmo assim, às vezes você não me entende, né? Porque ficar batendo no erro é o medo de não chegar naquele resultado. E como vocês já têm aí um repertório vasto de vários resultados, acho que dá para relaxar um pouco e falar, vamos focar nas soluções. Bom, então a questão toda é a gente encontrar o momento em que uma perfeição encontra a outra, as duas trabalham juntas e se encontram a terceira, Olha, é isso? que lindo, exatamente. Então, eu acho que aqui no nosso caso, eu acho que é por isso até que a gente funciona bem no dia a dia, que eu acho que pelo tempo que a gente trabalha junto e com os desafios que a gente tem, eu acho que a gente tem pouco conflito, a gente funciona bem. E acho que justamente por isso, porque ele é a personalidade mais sábia, ponderada, mais tranquilo no sentido de tomar as decisões mais serenas, e eu sou o vulcão em erupção, que eu acho que ele é importante, principalmente na área que a gente atua, essa personalidade, né, mais intensa, ela é importante. E aí, acho que é por isso que a gente encontra no dia a dia, a gente se entende, porque aí tem momentos que a sabedoria, a calma dele me põe mais com o pé no chão e não me faz entrar em determinados conflitos que não seriam positivos. E por outro lado, às vezes esse meu lado mais intenso, mas ele também dá um equilíbrio bacana para o nosso dia a dia, para os nossos desafios. O que eu acho interessante é que ultimamente você começou a enxergar coisas muito legais na parte da forma do conteúdo que você não fazia antes. Que bacana isso! O último convite, por exemplo, do seminário que a gente vai fazer no dia 5, a ideia da arte foi dela, não foi minha. E ficou muito melhor. Sim, porque já é uma construção de um olhar diferente, já traz, tem abertura para entrar, para compor. Eu acho que isso também facilita muito. E na hora de fazer a ideia dela caber dentro da realidade, eu tive que entrar nessa. Pois é, porque até na hora da ideia eu sou intensa, aí ele teve que enxugar um pouco a minha... Sim, mas já é uma composição de um olhar que você tem, de um outro espaço que você traz para compor com a área do Aloysio, que eu acho que essa é a evidência de que vocês estão compondo em conjunto. Quer dizer, tem uma composição aí bacana, com estilos diferentes. Teve uma outra coisa interessante, que foi o seguinte: no último evento, ela escreveu uma coisa que era para eu ler, e eu falei, eu não vou ler isso, porque isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com ela. Sim. Então eu falei, olha, eu tirei isso aqui da ficha, porque na hora eu vou te chamar e você fala. Porque não faz muito sentido eu falar uma coisa que, primeiro, é da área dela, segundo, é do jeito que ela falaria. Sim, perfeito. Então, eu a chamei e ela falou e deu o recado. Eu normalmente não interfiro e no roteiro de evento é uma atuação dele. Só que eu preparo a pauta dele, né? Claro que essa pauta, ela já tem a cara dele, só que eu trabalho essa pauta conforme os nossos eventos, os temas, a gente vai ajustando, mas tem uma fórmula que é dele. E aí, nessa pauta desse último evento, eu incluí uma informação que era importante, que até
ela é um pouco resultado do papo que a gente teve sobre o foco na venda. E Ai, que aí, bom, quando já. ele olhou, ele falou, não, vai ficar muito melhor se você mesma transmitir isso. Que isso é a sua cara e não a minha. E, de fato, foi tão bom que no mesmo dia eu recebi algumas ligações que elas claramente... Elas vieram Foram em motivadas. função daquela mensagem que eu fui bem breve, mas eu acho que ela, de fato, eu passei a mensagem que eu queria. Então vocês estão me contando que parte daquilo que a gente deixou como homework já foi aplicado no evento e vocês já sentiram que essa abordagem diferente, fazendo essa composição, trabalhando com os dados que começamos lá nas planilhas, pensando numa abordagem para a área comercial, para que essas pessoas tragam outras ou que elas ampliem a rede de associados, vocês já fizeram algo, isso já trouxe um resultado. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito bom. Então talvez a gente possa focar mais no resultado e menos no erro. Com certeza. E algo que eu acho que vale a gente compartilhar aqui, e que essa série seja um incentivo para as pessoas, de fato, terem um apoio e buscar isso que a gente faz aqui com você, porque isso ele traz de fato resultados e muito mais rápidos do que a gente imagina. No nosso caso, a gente teve, fruto das 2 últimas conversas, resultados em 2 aspectos. Tanto na questão comercial, em resultado, impactou já no nosso resultado, e a planilha, que era algo sofrido para a gente, ela, posso dizer que parou de ser, né? Ela passou já para um outro estágio bem mais leve. Então, em pouco tempo, a gente saiu de 2 problemas, 2 situações que elas tinham um pouco de tensão para nós e a gente não tinha ainda chegado no resultado que a gente gostaria, a gente conseguiu superar. Isso é maravilhoso, porque vocês estão usando. Temos aqui uma conversa onde simplesmente colocamos a atenção naquilo que queremos ou naquilo que vai fazer a diferença para vocês. E aí tem um caminho que é mais simples, porque usar a nossa energia para chegar até o objetivo é muito mais fácil do que usar a nossa energia para, por exemplo, falar daquilo que a gente ainda não fez ou daquilo que deveríamos fazer, que deixamos de fazer. A gente usa o nosso potencial, e que todos nós temos, para chegar mais rápido ao resultado. Eu fico super feliz de já ter aqui a planilha, primeiro o marco, a planilha, a área comercial e a forma de se relacionar com os associados, que eu acho que isso tem um potencial aí disponível. Eu acho que geralmente as pessoas demoram mais para evoluir porque elas conversam sobre esses aspectos que a gente conversa aqui, mas geralmente na medida que elas estão de frente para a situação ou do problema, ou do conflito, ou do desconforto. E por isso ela não evolui. Porque normalmente você está movido a algum tipo de insatisfação ou de irritação. Aquilo não é um momento ideal. Então, a partir do momento que a gente começou a trazer os temas que não nos deixavam confortáveis ou que não estavam dentro do que a gente considera como ideal e que a gente poderia melhorar em situações serenas, não diante do problema, diante do obstáculo, mas em momentos como o que a gente está agora, isso passou a de fato ser produtivo e a gente começou a perceber um resultado na nossa atitude e no nosso dia a dia. Sim, vocês 2 foram corajosos, porque isso requer coragem. A gente se distanciar, olhar a situação, trazer uma pessoa de fora, porque o olhar de quem está fora da situação é sempre diferente e esperamos que ele agregue valor. Então, vocês se abriram a isso, porque é uma abertura. Vamos olhar alguns pontos que são essenciais e vamos compartilhar isso para pensar em conjunto que outros caminhos podemos fazer. Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira grande ação para a gente conseguir um movimento diferente. Por quê? Porque é muito comum entrarmos na rotina do dia a dia, ficarmos envolvidos nas coisas que funcionam e nas coisas que não funcionam e repetir sempre mais do mesmo.
para que possamos fazer algo de fato diferente, é importante o que a gente chama nesse trabalho de ir para uma quarta posição perceptiva. E isso é possível quando tem alguém nos auxiliando, porque a gente vai para um outro lugar, a gente olha para tudo isso dissociadamente. Essa até é uma estratégia do Walt Disney, porque ele fazia isso para usar a sua criatividade, para lidar com as soluções, para criar soluções para algumas situações. A gente vai para uma quarta posição e a gente olha aquilo sem tanto apego e sem tanto preciosismo. Porque vocês criaram esse negócio. E normalmente quando a gente cria, ou tem uma função que tem uma relevância, e quase sempre tem, porque está gerando resultado, você tem um apego. Então, trabalhar o desapego na quarta posição para que a gente possa olhar e falar o que mais nós podemos fazer, o que ainda não fizemos, e que isso não significa demérito. Isso significa uma abertura, e eu brinco que é a coragem que vem do coração, para que a gente possa olhar as coisas e aprimorar. É interessante o que você está falando, porque, de fato, eu nunca tinha passado por um processo assim, no qual eu tenho uma dinâmica, ou talvez até uma disciplina, de buscar essa avaliação, de olhar e falar, não, peraí, mas a impressão que eu tenho que até então, tudo ia meio que aos borbotões. Até a vida do empreendedor, ela é meio que assim, você não para e fica planejando, eu vou chegar até tal lugar e tal. Você tem alguns insights, você tem algumas ideias, você tem algumas metas, mas ficar fazendo uma avaliação constante é algo que ninguém faz. Exatamente, Aloysio. Por isso que as pessoas, muitas vezes, óbvio, pode ser que alguns façam isso intuitivamente, como o Walt Disney que eu citei, ele tinha toda uma estratégia para fazer isso individualmente, mas a grande maioria não faz, porque você é absorvido. E aí a gente poderia dizer o seguinte, o negócio poderia dar um resultado muito maior, e é visível, quando você tem um processo como esse, o quanto ele agrega valor ao teu negócio e o quanto ele enriquece também a tua forma de olhar para as coisas. O fato de vocês dois compartilharem o que vocês já colocaram em prática e como vocês estão olhando as possibilidades e até as coisas mais administrativas, estruturais, já é diferente. Então isso traz uma leveza, isso traz uma produtividade, faz com que a Cris vá lá e olhe, por exemplo, o evento do dia 5, porque tem uma coisa mais leve, tem uma confiança, tem uma serenidade. Isso para um empreendedor, para um empresário, para um alto executivo, para um CEO, para um CFO, para um presidente de conselho, né? Falando de um conselho de família, isso faz toda a diferença. Você vai conseguir caminhar muito mais e muito melhor.